Bom dia, glória a Deus. Bem-vindos, amados, em nome de Jesus. Aqueles que não receberam Jesus, digam, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu recebo o perdão dos meus pecados e recebo o Senhor Jesus Cristo. Amém, aleluia. Hoje é o dia 12 de 2 de 2022 e é sábado e são 11 horas e 20 minutos, mais ou menos. Glória ao Senhor, aleluia. O título desta mensagem é, É a Vida e o hino é o 209. Glória ao Senhor, aleluia. Então hoje podemos falar de amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E podemos falar, lembrar o Davi, o jovem Davi, que venceu o gigante Golias, e eu também venço porque eu sou mais que vencedor, segundo Romanos 8:37, e reino em vida. Sobre a doença, sobre todo o mal, falo línguas, magnifica Deus, prego o Evangelho, perdão, estou curado pelas pisaduras de Jesus, fora, diabos. No nome de Jesus, anulo todo o sintoma da enfermidade. Então, vamos agora vamos ler o hino que diz o seguinte: o título é A Alegria do Senhor, depois continua sempre nesse termo. Então, diz o seguinte: Glória a Deus, aleluia. A alegria do Senhor, a nossa força é a força do teu coração, a alegria do Senhor, a nossa força é a força da tua salvação. A alegria do Senhor, a nossa força é a força do teu coração. Com alegria em ti, tu vais sair de qualquer situação. Alegria e amor. Paulo e Silas, depois de terem sido chicoteados e enclausurados, por causa de pregarem as boas novas, o Evangelho, por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Perto da meia-noite eles oravam e cantavam hinos, com gozo no coração. A alegria foi tanta que um tremor da terra abriu a prisão. No tempo de Moisés e Miriam, aliás, no tempo de Moisés, a Miriam, irmã de Moisés, quando Deus abriu o mar vermelho, aliás, no tempo de Moisés, a Miriam dançou. Quando Deus abriu o mar vermelho, cavalo e cavaleiro foram ao mar. Aquilo é que foi dançar. Quando Davi trouxe a arca para Jerusalém e fê-la entrar de novo em Israel, ele, o Davi, cantou e dançou com tanta força até que ficou em pele. Josué sucedeu a Moisés para guiar a 3 milhões de pessoas. Agora imagine, 3 milhões de pessoas, quando duas ou três pessoas já dão o que fazer. Ele estava tão embaixo e tão desanimado que quase largou tudo da mão. Mas a palavra de Deus foi vida e força para o seu coração. Deus disse a Josué: Não desanimes, não tenhas medo, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, não te espantes, não te assombres, porque o Senhor é contigo. Tens os exércitos celestiais ao teu redor, ao teu dispor.
A alegria do Senhor, a nossa força é. Aleluia, glória ao Senhor. O fruto do Espírito Santo é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aleluia. Então vamos ler agora a palavra do Senhor, que diz o seguinte: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3, 14 a 17. Mais um bocadinho a palavra de Deus. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada, todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem e que recebem Jesus como Salvador, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 19 a 24. Mais um bocadinho. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça, tal como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia, antes de recebermos Jesus como Salvador, servir à imundícia, à maldade, para maldade, para fazer mal. Assim apresentai agora os vossos membros para servir à justiça, para santificação, porque quando eras servos do pecado, estavas livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte, a separação eterna de Deus. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 18 a 23. Não destruas por causa da comida a obra de Deus, diz São Paulo. É verdade que tudo é limpo. A pessoa dá graças a Deus pelos alimentos. Mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que o teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé, tem em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova, porque aprova de acordo com a palavra de Deus, não é? Mas aquele que tem dúvidas se come está condenado, porque não come por fé. Devemos comer por fé, devemos dizer pela fé. Deus estava a abençoar, eu vou comer esta comida e estava a fazer bem, aleluia. Repetindo. Mas aquele que tem dúvidas, eh, se come está condenado, porque não come por fé. Comer por fé, comer baseado na palavra de Deus, né? Também. E tudo quanto que não é de fé é pecado. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. A pessoa deve ter paciência, né? Esperar, mas esperamos o que não vemos
Com paciência esperamos. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vêem. E da mesma maneira também o Espírito de Deus ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Não somos perfeitos como Deus ainda, mas o mesmo Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E para mim é um prazer e dizer Espírito Santo, fica à vontade, porque tu sabes o plano de Deus. Santifica-me para que eu possa ser aceitável a ti. Faz que eu perdoe os meus inimigos e perdoe a toda a gente, inclusive a mim mesmo. Então, repetindo, da mesma maneira também o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito de Deus intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, quer dizer, com línguas. Glória ao Senhor. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Deus, o Pai, sabe qual é a intenção do Espírito. Que o Espírito fala sempre em nome do Senhor Jesus Cristo. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O Espírito Santo intercede pelos santos, pela Igreja, cuja cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Vou ler outra vez. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, ou seja, guiado por Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu propósito, segundo o seu propósito, porque os que antes conheceu, o Senhor vem estudando das famílias, como no caso de Abraão, o Senhor disse que os filhos dele iriam servi-lo também, mais ou menos isso. Porque os que antes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele foi o primogênito da ressurreição dos santos. Aleluia. Romanos 8, 25, 29. Diz, continua São Paulo a dizer: Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai, do vosso Pai, que está nos céus. Porque Ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva deixa sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Nós devemos ser perfeitos, não é? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, que Ele manda a chuva, manda o ar para todos, e Ele está sempre atento às necessidades das pessoas também. Mateus 5, 44, 48. Porque nele, em Deus, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, em Cristo, nós descobrimos a justiça de Deus. De fé em fé, cada vez vamos tendo mais fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Repetindo, porque nele, em Jesus, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá pela fé. Amém, Pai. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Falando mentiras, né, que não estão de acordo com a palavra de Deus.
Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Vou repetir, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, coisas de Deus, invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, ou seja, perderam-se, deixaram a Deus, afastaram-se. São Pedro diz que é como uma porca lavada que volta ao espojador da lama e como o cão que volta ao seu vómito. Repetindo, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pai, dou-te graças por tudo que me tens dado e me estás dando e vais dar. Amém. Porquanto, tendo conhecido a Deus, estou a repetir, não o glorificaram. Pai, eu te glorifico, tu és o dono, és criador e dono de todas as coisas. Aleluia. E ninguém pode subir acima do teu trono. Portanto, repetindo, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram. O Salmão diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Se o que ama, comerá do seu fruto. Então, repetindo, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Romanos 1, 17 a 21. Mais um bocadinho. Ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Obrigado, Pai, pela tua benignidade e pela tua graça. Me trouxeste ao arrependimento e eu recebi Jesus como Salvador. Aleluia. Continuando. Mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente não se arrependeu, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, à injustiça grave. Tribulações e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Romanos 2, 4 a 9. Disseram-lhe os seus discípulos: eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo, aleluia. Tenho-vos dito isto, para que a mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo e venci o mundo. Oh, obrigado, Pai, que nós também vencemos o mundo. Nós reinamos ainda em vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Li em João 16, 29 a 33. Mas porque o Senhor vos amava para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte
perdão, vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, para os que o amam e guardam os seus mandamentos, e retribui no rosto a qualquer dos que o odeiam, fazendo parecer, não será tardio ao que o odeia, em seu rosto lhe pagará. Guarda, pois, os mandamentos, os estatutos e os juízos, que hoje te mando cumprir. Será, pois, que ouvindo estes juízos os guardardes e cumprirdes, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia em que jurou teus pais. Deuteronômio 7, 8, 12. Continuando, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os teus juízos estão diante de mim, e de seus estatutos não me desviei. Porém, fui sincero perante ele e guardei-me da minha iniquidade. E me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Com o benigno te mostras benigno, com o homem íntegro te mostras perfeito, com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras rígido. Aleluia. O Senhor é bom, maravilhoso e santo. Aleluia. Vamos ler ainda o Salmo 145, 8 a 15. Amém. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão ao Senhor e os teus santos te bendirão. Amém. Eu te bendigo, Pai. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno e o teu domínio dura em todas as gerações. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Os olhos do Senhor, aliás, os olhos de todos esperam em ti e lhe dás o seu mantimento, o seu tempo. Glória ao Senhor. Vamos ler Salmo 89, 11, 17. O salmista diz a Deus: Teus são os céus, e tu é a terra, o mundo e a sua plenitude. Tu os fundaste. O norte e o sul, tu os criaste. Tabor e Hermon são montes, jubilam em teu nome. Tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão, e alta está a tua destra. Amém. Aleluia. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Amém, Pai. Bem-aventurado o povo que conhece o som alegre, como lemos no hino da bocado. Bem-aventurado o povo que conhece o som alegre, andará ao Senhor na luz da tua face. Perdão. Em teu nome se alegrará todo o dia. Amém. Relacionado com o hino que lemos há bocado também. Em teu nome se alegrará todo o dia e na tua justiça se exaltará. Pois tu és a glória da sua força e no teu favor será exaltado o nosso poder. Aleluia. Salmo 86, 14 a 17. O salmista diz a Deus: Ó Deus,
Os soberbos se levantaram contra mim, e as assembleias dos tiranos procuraram a minha alma, e não te puseram perante os seus olhos. Ajuda, Pai, que os nossos olhos, os meus olhos espirituais vejam a Ti, Pai. Continuando, porém tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, sofredor e grande em benignidade e em verdade. O São Paulo diz que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Aleluia. E aqui diz, vou repetir, porém tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, Deus é amor, cheio de compaixão e piedoso, sofredor e grande em benignidade e em verdade. Volta-te para mim, diz o salmista, e eu faço minhas estas palavras também, Senhor. Volta-te para mim, tem misericórdia de mim, dá a tua fortaleza ao teu servo. Amém, Pai. E salva ao filho da tua serva. Mostra-me um sinal para bem, para que eu vejam aqueles que me odeiam e se confundam, porque tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Aleluia. Vamos ler o Salmo 25, 8 a 14. Glória ao Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. Te peço que me ensines o caminho, Pai. O teu filho Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, etc. Vou repetir. O salmista diz: Bom e reto é o Senhor. E eu digo também, Pai. Bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos em justiça, e aos mansos ensinará o seu caminho. Amém, Pai. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade. Amém, Pai. Jesus é o nosso advogado perante ti, Pai. Por ti, por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor, que respeita ao Senhor? Ele o ensinará. Ensina-me, Pai, no caminho que deves escolher, ajuda-me, Pai, a saber. A sua alma pousará no bem e esse faz que a minha alma pouse no bem, Pai. E a sua semente herdará a terra, amém. Abençoa os meus filhos, netos, bisnetos e todos aqueles por quem tenho orado, Pai, ou que venha a orar. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Mostra-me, Pai, o teu segredo. Eu te temo, eu te respeito, e eu estou procurando cada vez ter mais fé, Pai. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela tua palavra. Amém. Glória ao Senhor. Então, amados, estamos a terminar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco e comigo também. Tchau, amados, no nome do Senhor Jesus Cristo. E não se esqueçam de dizer: Jesus, perdoa os meus pecados, eu te recebo como Salvador, te peço que me recebas também, me faças nascer de novo. Amém, aleluia. Tchau, amados, no nome do Senhor Jesus Cristo.